Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Hoje vamos falar da reforma do Estado Social e tentar responder às perguntas que Carlos Moedas, secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, fez esta semana no lançamento da conferência sobre o tema que durou 2 dias em Lisboa. Para responder às perguntas temos connosco os comentadores do ETV, Mário Caldeira Dias e Paulo Pinto, também Mariana Abrantes de Sousa e Rogério Fernandes Ferreira. Aos quatro agradeço a vossa presença neste Conselho Consultivo e vou começar por si, Mário Caldeira Dias. As alternativas propostas pelo Fundo Monetário Internacional para o corte de 4 mil milhões de euros na despesa põem em causa o Estado Social, na sua opinião? Pois, esta questão do Estado Social, do chamado Estado do Bem-Estar que nós temos, pode não necessariamente estar em causa. E talvez para isso vale a pena recordar um pouco as origens do que é que significa o Estado Social. É um conceito nascido praticamente em cima do pós-guerra, não é? E tem origem em duas obras fundamentais, ou na obra de dois autores fundamentais, que é o Beveridge, com uma obra relacionada com a Segurança Social e os serviços específicos dessa mesma Segurança Social, mas também uma em 42 e uma em 44, que era o pleno emprego numa sociedade livre. Mas também a obra do Marshall, neste caso não é o velho Alfred Marshall, mas é o Thomas Stanley Marshall, que define exatamente, num livro também muito conhecido, que é o Citizenship and Social Class, a definição daquilo que são os direitos sociais. E já nessa altura havia pelo menos duas constatações que se podiam fazer. É que o Estado Social funciona numa situação de pleno emprego e de elevada produtividade. E a segunda é que este Estado Social normalmente assume direitos, os chamados direitos sociais, direitos de cidadania, mas também direitos de segunda ordem ou de segunda geração. Porquê? Porque são sempre condicionados aos recursos. Portanto, a ideia é que existem direitos adquiridos no Estado Social, isso não é verdade, porque são sempre direitos condicionados à riqueza que existe para distribuir. É óbvio que um direito adquirido durante 40 anos é diferente de um direito a um subsídio de desemprego após 6 meses de trabalho. São coisas diferentes. Mas, de qualquer forma, a ideia dos direitos adquiridos não existe. O problema português, como de outros países do sul da Europa, foi exatamente como disse há pouco a Mariana, termos ilusões nórdicas e definir objetivos perfeitos com economias do sul da Europa relativamente fragilizadas e não com capacidade para chegar lá. Inclusivamente, também temos como característica uma utilização pouco eficiente dos recursos. É verdade, nós utilizamos muito mal os recursos que temos à disposição, mas o que resta sempre é que o Estado Social que temos é aquele que conseguiremos pagar, mas que pode existir sempre. Agora, o problema que está exatamente nessa perspectiva, e provavelmente os meus colegas também poderão falar nisso, é o conjunto... há mais uma coisa importante que é preciso dizer, é que, no fundo, esse tipo de Estado Social procurava sempre libertar-nos das 3 contingências mais importantes, que é a contingência do desemprego, a contingência da doença e a contingência da velhice. Hoje podemos juntar uma nova contingência, que é a contingência da exclusão social. Mas esse esforço pode ser maior ou menor. Agora, não se trata de um problema de acabar ou deixar de acabar, nem de reforma, não é nada disso. O que se trata de um problema muito simples é as escolhas. Não é? Portanto, um Estado qualquer tem recursos limitados e que tem necessidades que são sempre maiores que os recursos, tem que fazer escolhas. E o problema que julgo que devemos discutir e que podemos discutir são os problemas das escolhas que têm que ser feitas, porque a parte do Estado Social que vai ser salva, e pode sempre ser salva uma parte substancial do Estado Social, depende dessas escolhas, não é? Dessa perspectiva. Que soluções para o Estado Social português? Eu permiti-me fazer um enquadramento, estando totalmente de acordo com aquilo que acabou de ser dito, e o enquadramento é que todas as verdades passam por 3 fases. A primeira, em que são totalmente ridicularizadas, a segunda, em que são violentamente contestadas, e a terceira, em que são aceitos como evidências. Esta questão do Estado Social que nós estamos a discutir aqui não é um tema desta semana. E a gente estava a falar de temas, é um tema dos últimos 20 anos, 30 anos, talvez. Mas ninguém se apercebeu. E eu acho isto surpreendente, mas fico contente por estarmos a chegar à terceira fase, em que é uma evidência. E a evidência vem no relatório do Orçamento de Estado, na página 90, que diz: receita fiscal, 41 milhões de euros. Despesas com pessoal, 17 milhões. Prestações sociais, 37 milhões. Juros, 7 milhões. Ou seja, a receita fiscal não dá para pagar as despesas com pessoal, as prestações sociais e os juros. Ou seja, não há um clipe, 1 metro de alcatrão, não há um tijolo, não há nada que seja comprado neste país que não tenha que ser financiado. E pior, quer dizer
que aquilo que diz respeito às prestações sociais, os 11% que são pagos pelos trabalhadores, mais os 23%, estão a ser utilizados como imposto e, portanto, para subsidiar aquilo que são os gastos do Estado. Dito isto, aquilo que resta agora saber é o que é que nós pretendemos fazer. E a gente está aqui a discutir outra vez outras minudências, ou seja, pelo prazer de discutir. Enquanto não for alterada a Constituição para se saber se se pode ou não pôr funcionários públicos na rua, então tudo aquilo que a gente pode estar aqui a discutir não serve para rigorosamente nada. Porque esse é o primeiro passo. Saber depois se são 50, se são 30, se são 55, se são 26, esse é o problema subsequente. Mas para isso o Governo precisa do PS. Acha que o PS está disponível para essa alteração da Constituição? Bom, esse agora é o outro problema, porque estamos aqui a falar de questões políticas. E as questões políticas têm, é como a lasanha, têm várias camadas, não é? A gente julga que temos muita importância por estarmos a discutir isto a nível nacional, e este nível nacional está para a Europa aquilo que Freire de Espada à Cinta estará para o nível nacional, e creio que aqui na mesa ninguém está preocupado com aquilo que o Parque de Freire de Espada à Cinta pode estar a dizer, e, no entanto, é uma pessoa certamente respeitável e importante em Freire de Espada à Cinta. Ora, essa importância é que eu julgo que deveria ser aquilo com que os nossos governantes e políticos e opositores deveriam estar neste momento preocupados. Portanto, na sua opinião, esse problema só se resolve com o despedimento de funcionários públicos? Ou pelo menos essa é uma parte, é isso? Não. Essa seria uma parte lógica. O meu problema, no meu caso, se eu fosse relevante a minha opinião, que não é, eu estaria a discutir outra coisa importante. É que, do meu ponto de vista, aquilo que nós temos que neste momento, ou aquilo que o mundo deveria estar a debater, é um problema muito mais importante do que este. Porque nós temos um problema de dívida. E essa dívida que nós temos não é um problema de dívida a nível nacional. Não é Portugal que tem um problema de dívida. Não são só as famílias que têm um problema de dívida. É a Europa que tem um problema de dívida. É o mundo que tem um problema de dívida. E mais, aquilo que é uma verdade também, que oportunamente será uma evidência que toda a gente depois vai constatar como óbvia, é que neste momento não existe colateral, ou seja, não existem garantias em todo o mundo, não é em Portugal, em todo o mundo, para garantir justamente a dívida que já foi emitida. Ora, aquilo que é o problema do mundo é o problema do sistema financeiro mundial. E nós estamos a repetir aquilo que já aconteceu há 60 anos atrás, 50 anos atrás. Por exemplo, eu dou-lhe um exemplo político. Quando a gente fala de maio de 68, estamos a falar do problema político. Falamos dos estudantes, da revolução que começou em Estrasburgo, depois que se afastou para a Sorbonne, do Partido Comunista que não apoiava. É disso que estamos a falar. Na realidade, o problema de maio de 68 é um problema da transferência do padrão ouro para o padrão confiança. Ou seja, em 68, a revolução de 68 foi instigada pelos americanos e pelos ingleses, porque era necessário para eliminar o Sr. de Gaulle, que na altura fazia a apologia do regresso a um padrão ouro, e em 1971, 3 anos depois, a gente abandona o padrão ouro. Neste momento, nós estamos exatamente no mesmo beco. Ou seja, estamos a discutir o problema da Grécia, que representa 1% do PIB mundial. Estamos a discutir o problema de Portugal, ou 2%. Estamos a discutir o problema de Portugal, que representa 1% do PIB mundial. Ou seja, estamos a discutir 3% do PIB mundial, 3%, menos de 3%, quando nós, todos os dias aqui, temos aumentos de 20%, de 30%, de 40%, e não são problemas para nós. Portanto, logicamente, pela mesma escala, 3% do PIB mundial não devia ser um problema para o mundo. Mas é um problema para o mundo porque é importante a gente desviar as atenções daquilo que é efetivamente relevante. E aquilo que é efetivamente relevante é saber se aquilo que nós temos como moeda mundial e que serve de padrão mundial vai ser sustentável nos próximos 5 anos. Isso ainda não ouvi ninguém discutir. Mariana Abrantes de Sousa, mais uma das perguntas lançadas por Carlos Moedas. Que Estado queremos ter? Bom dia. Bem, eu acho que essa é a pergunta fulcral, mas passando um pouco pelo que disse os colegas anteriormente, nós temos um problema de insustentabilidade porque todos os anos gastamos mais de que arrecadamos, da sustentabilidade do Estado social e não social, do Estado como um todo, da administração pública como um todo, e não só do setor público como um todo. Isso, a questão é, eu não sei se isso já é um dado adquirido.
Eu acho que ainda há pessoas que não compreenderam perfeitamente isso. Os números que foram citados, eu acho que ainda há pessoas que ainda não encaixaram bem isso. E depois esta questão muito importante da dívida. Nós temos estado a gastar mais do que temos produzido com o setor público durante décadas, nós e todos os outros países. E então, alguém tem estado a financiar. E esse alguém que tem estado a financiar não quer assumir a perda. Porque quando alguém está sobreendividado, é porque alguém lhe emprestou demais e então o credor deveria ter perdas. E então, como o credor está na mão de cima, não quer assumir a perda, vai apertando o devedor. Isso é um pouco o passado, o prólogo. Agora, a questão é que essa questão que pôs agora tem a ver com ver este problema de uma forma um bocadinho diferente, que é, e o próprio relatório do Fundo Monetário diz que o que importa não é necessariamente o tamanho do Estado, é a eficiência e eficácia do Estado. E essa foi outra das perguntas que Carlos Moedas lançou. Que Estado queremos ter do ponto de vista, ou como olhar para o Estado do ponto de vista da eficiência? Eu usava uma frase que também está muito na moda, que é o value for money, que é qual é o valor acrescentado do Estado, da administração pública à economia versus quanto é que nos custa e quanto é que nos custa em termos dos impostos de hoje e quanto é que nos custa em termos de dívida acumulada para serem pagos por os nossos filhos e netos. E aí, o que eu acho que é interessante do relatório do Fundo Monetário, do FAD, do Financial Affairs Department, que eu, por acaso, já trabalhei com eles como consultora internacional, eles vão muito ao cerne da questão, que é o que é que o Estado produz naquela área. Nós, na educação, qualquer um de nós pagaria a educação mais cara se tivéssemos ótimos resultados. Não temos. Nós gastamos proporcionalmente o mesmo que a Finlândia. A Finlândia está no topo das tabelas, nós estamos no fundo das tabelas. Agora, se há um professor em Portugal que não assume esse repto, esse desafio, isso é aceitável? É aceitável que nós consistentemente estemos a pagar gato e a receber gato por lebre? É isso que está em causa. E eu acho que é essa questão que quando se discute as discussões que têm havido no jornal, essa é uma das questões que deveria ser prioritária mas que quer dizer, a discussão normalmente passa ao lado dessa questão. Rogério Fernandes Ferreira, no curto prazo, que Estado é que poderemos ter? Bom, a questão tem-se centrado muito na questão da reforma do Estado Social. Queríamos aqui um adjetivo, no fundo, para diminuir um bocado o âmbito do problema. O problema não é só do Estado Social, portanto, eu também não queria centrar a crítica ao Estado Social, porque acho que o Estado tem que ser reformado independentemente do problema das prestações sociais. Portanto, gostava de começar por delimitar um pouco o âmbito do problema, que acho que devia ser muito mais amplo do que aquele que existe. Agora, acho que é evidente que nesta perspectiva mais ampla, acho que o Estado tem que começar a ser muito mais regulador e muito menos prestador. Não quer dizer que eu concorde com isso ou que eu deseje isso, mas quer dizer, é uma inevitabilidade que os números exigem que haja uma mudança que vai exatamente neste sentido. Quer dizer, o Estado tem que reduzir os custos de contexto, e os custos de contexto, que são muito mais elevados para as pequenas e médias empresas do que, aliás, para as grandes empresas, passam por o Estado deixar de estar por cima da economia e deixar, digamos que, apesar de tudo, as empresas possam funcionar com relativa liberdade e com custos de contexto muito mais reduzidos do que aqueles que existem hoje em Portugal. Portanto, acho que a grande reforma passa por esta nova atitude.
esta nova atitude do Estado, mas também uma atitude diferente dos empresários, que tem que ser uma atitude muito mais responsável e muito mais ética, ou seja, perceberem que as empresas têm um papel social que vai muito para além do lucro imediato, seja ele de que natureza for. Portanto, acho que a reforma passa por várias coisas, é uma reforma do Estado em sentido amplo e não se pode cingir unicamente a um problema de diminuição de prestações sociais, que naturalmente terão que ser diminuídas por razões óbvias. Basta ver isto, quer dizer, fala-se muito em solidariedade geracional, mas esta solidariedade geracional está só a ser vista de um lado. Não é? Está só a ser vista do lado dos mais velhos e não do lado dos mais novos. Quer dizer, não faz muito sentido que se mantenham pensões tão elevadas cujas contribuições provenham das pessoas que no futuro também quererão essas pensões. Portanto, há aqui uma atitude nova, eu diria, que terá que vir também da sociedade civil, dos cidadãos, mas também, obviamente, também do Estado. Mário, há medidas propostas pelo FMI que não devem ser tomadas. Ouvíamos hoje Christine Lagarde a dizer que não têm que ser necessariamente aquelas e que podem ser outras, mais em linha com a realidade portuguesa. E claro que podem, até porque também pode não ser muito correto definir todas estas questões do Estado Social numa perspectiva de dívida e de curto prazo. Porque o problema das escolhas tem que ser necessariamente feitas numa perspectiva de longo prazo e mesmo aquilo que responde também a esse papel, que no fundo aquilo também é uma cartilha, é preciso ver isso, não é? E que é um pronto a vestir, não é? Mas de qualquer forma nós depois, na nossa realidade, temos de saber responder a essas perguntas que podemos fazer mesmo no médio e longo prazo. As Forças Armadas são excessivas ou os funcionários são excessivos, são ou não são, depende das missões e das funções que tiverem de desempenhar. Muitas destas áreas, como a saúde e a educação, devem ser públicas. Sendo públicas, há muitos ganhos de eficiência a fazer, claro que há. E deve ser gratuito ou as pessoas devem pagar à medida das suas posses? O que é que lhe parece? Ou são privadas? Se são privadas, põe-se o problema dos reguladores. A regulação funciona em Portugal? Elas são de facto independentes ou estão muito relacionadas com os grupos de pressão? Também podem ser. Os serviços de interesse económico geral podem ser privatizados, são rentáveis, ou o Estado, em vez de se ver livre do seu custo, vai inclusivamente acarretar responsabilidades maiores no futuro, como tem acontecido. Até porque é preciso ver que muitas destas... mesmo na segurança social, qual é o carro-vassoura? Porque todos estes sistemas, mesmo de privatização, têm que ter sempre um carro-vassoura. Isto é, qual é aquele mínimo abaixo do qual ninguém deve escapar, não é? Ou pelo menos ninguém deve ir. Mas mesmo quando em muitos dos serviços põem-se questões muito diferentes, por exemplo, os serviços económicos de interesse geral, como a Carris, o metro e essas coisas todas. É preciso ver quando um privado também toma conta destas coisas, não é? Não excluindo a tal relação, às vezes forte, que existe entre os privados e as próprias agentes reguladoras, é preciso ter em conta que quando uma entidade dessas toma conta de um serviço destes, só há 2 ou 3 hipóteses, que não são muitas. Primeiro, o aumento de produtividade é tão grande que permite fazer melhor e ganhar dinheiro, não é? Se não for assim, como é que se ganha dinheiro? Diminuindo custos, ou aumentando preços, ou selecionando os beneficiários. Há muitos casos conhecidos na saúde em que, por exemplo, todos os beneficiários com doenças graves são excluídos do processo. Ou muita da relação dessa entidade de saúde com esse beneficiário é adiada, muitas vezes até ao morrer, não é? Isso acontece, há histórias dessas que são relativamente verdadeiras. Portanto, esse tipo de questões e esse modelo de relação... é que aconselhava, por exemplo? Que tipo de seleção é que aconselhava de beneficiários? Não, uma entidade da saúde não tem que fazer seleção de beneficiários de acordo com os custos do beneficiário, quer dizer, tem que cumprir a sua obrigação e a sua responsabilidade. E as entidades reguladoras servem exatamente para, perante queixas concretas e situações concretas, atuarem e reporem. Uma entidade da saúde tem que receber toda a gente que esteja doente, quer dizer, seja em que condições for. Porque há de nós, mas isso já acontece noutros países, muito mais desenvolvidos do que nós, em que se não tiver seguro de saúde ou se tiver uma doença grave, a sua hipótese de resolver o seu problema é muito mais reduzida do que se a sua doença for uma doença ligeira. E mesmo hoje em Portugal já vão acontecendo alguns casos de operações que são feitas sem dever ser feitas, coisas desse tipo, portanto, aumentando os preços e aumentando os lucros. Portanto, a lógica direta e muito próxima entre o lucro e um certo tipo de serviços públicos pode ser uma lógica perigosa se não for bem acautelada, mas pode ser acautelada. Mas, como disse, todo esse tipo de questões têm que ser respondidas primeiro para depois avaliar a dimensão do Estado Social, mas claro que há um limite máximo sempre, que é o Estado Social que podemos conseguir pagar, porque só se pode distribuir a riqueza que existe, não é? Embora
o conjunto das aplicações tenha que ser igual ao conjunto de recursos, a forma como as parcelas dos recursos e as parcelas das aplicações são equacionadas, vistas e são hierarquizadas em prioridades pode ser muito diferente consoante as tais opções que forem tomadas. Paulo, há pouco falava de funcionários do Estado, nomeadamente portanto, funcionários públicos, e falava-se aqui também de professores, portanto, calculo que defenda que se devem definir funcionários do Estado. E em relação às funções do Estado? Não, isso seria a resposta fácil. O problema é que nós não vamos poder resolver em 5 minutos aquilo que é um problema geracional. É um problema geracional, é um problema de sociedade, é um problema de democracia, é um problema de religião. Repare que hoje temos uma das pessoas eventualmente mais religiosas, se assim se puder chamar, que vem nas primeiras páginas dos jornais a ganhar 160 mil ou 165 mil euros de pensões. Portanto, tem a ver com a religião. Tem a ver com toda uma série de fatores que as pessoas eventualmente ainda não estarão preparadas para discutir. Eu ia só recordar alguns factos. Do meu ponto de vista, isto não é politicamente correto. A gente pode discutir aquilo que quiser do Estado Social, mas não vai haver Estado Social. Essa é a realidade. E seria bom que as pessoas partissem desse princípio. Ou seja, partir do princípio que se hoje não houvesse Estado Social e quiséssemos criar um Estado Social, como é que deveríamos fazer? Esse é que seria o ponto de partida correto. Porque estar a tentar pôr pensos rápidos numa fuga de gás que está na iminência de explodir não vai resolver o problema por muitos pensos rápidos que a gente tenha à mão. Se não se discutir o problema desta forma, aquilo que nós andamos a fazer foi aquilo que já aqui se referiu. É pensarmos nas pessoas de hoje, esquecendo as pessoas da amanhã. Aliás, no fundo, é aquilo que a política está a fazer, não é? A política defende os interesses das pessoas que estão hoje, das empresas que estão hoje, porque não são as pessoas da amanhã que vão votar, nem são as empresas da amanhã que vão contribuir nos partidos de hoje. E esta discussão é muito mais profunda do que aquilo que nós vemos todos os dias nas primeiras páginas dos jornais, que é, a gente discute hoje aquilo que aconteceu ontem. Mas não estamos a medir a profundidade, ou seja, neste caso, não estamos nem tão pouco a discutir a árvore. Estamos a discutir a folha da árvore, que é aquilo que menos interessa na floresta. E a floresta em que nós estamos inseridos são factos que são absolutamente reais. É que nos dias de hoje não tem, a população não está ligada como em 1929, em pelo menos 25% ou 30% ligada à terra, ou seja, não estando ligada à terra, as pessoas não têm meios para sobreviver e as contas chegam todos os dias. Portanto, quando em Espanha, que tem neste momento 26% de desempregado, que é o mesmo nível que existia na Grande Depressão de 1929 nos Estados Unidos, e as pessoas têm que pagar a luz, têm que pagar a renda da casa, têm que pagar a eletricidade, têm que pagar a escola, têm que pagar tudo aquilo que necessitam para sobreviver, alguém tem que providenciar para essas pessoas. Este é um problema de sociedade. As pessoas podem estar de acordo ou não estar de acordo. Eu não estou de acordo que se esteja a discutir hoje a pergunta que acabou de me fazer em relação aos funcionários públicos, quando esta pergunta devia ter sido discutida há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, eventualmente, poderíamos ter feito alguma coisa. Hoje é totalmente inútil estar a discutir porque não vai acontecer nada. Ou seja, não vamos solucionar nada. Podem ir 200 mil funcionários públicos embora, que não vai resolver o problema do país. Uma pergunta para cada um, para terminarmos. Como melhorar o sistema de pensões, Mariana? De pensões. Bem, eu acho que no relatório do Fundo Monetário eles são muito explícitos e muito arrojados em uma proposta radical. Um corte de 20% nas pensões produziria uma poupança de 4 mil milhões de euros. É praticamente a estimativa mais precisa. O que nós sabemos... E passariam a ter que comer um iogurte daqueles naturais, nem todos os dias. Bem, eu acho que não é bem assim, porque uma das coisas que eu acho que o relatório vale por ter uma série de dados e por fazer o benchmarking e a comparação internacional. Porque a comparação internacional é incontornável. Nós estamos em permanente concorrência e, de facto, nós temos, e o relatório é bastante claro, que nós temos uma situação de polarização nas pensões. Temos muitas pessoas com pensões muito baixas e em risco de pobreza,
E depois temos bastantes pensões, bastante altas, com substituição a 100% do último salário, nem é do salário médio. E isso tem que ser cortado, e isso vai ser cortado de certeza. Rogério, como melhorar as prestações sociais? Bom, para se melhorar nas prestações sociais é preciso haver recursos para que elas possam ser melhoradas. Portanto, eu atacava por essa via, não é? Atacava por essa via. E, portanto, isto leva-me, se calhar, a dizer outra coisa. Há bocadinho falei na questão de não reduzirmos o problema ao Estado Social. Agora gostava também de não reduzir o problema ao Estado da Administração Central. Gostava que houvesse, de facto, aqui também um contributo de solidariedade por parte de outros setores, e estou a pensar designadamente do regional, do autárquico e do empresarial público, que tem aqui um papel fundamental, de facto, a dar. Quando se fala nos 4.000 milhões, faz-nos um pouco impressão fazer uma comparação com o resgate da Madeira que surgiu aqui há pouco tempo, que se falou em 2.000 milhões, com uma dívida pública regional de 6.000 milhões, com esta questão do Banif dos 1.000 milhões. Portanto, quer dizer, se nós fizermos a soma destes números, os 4.000 milhões são uma ninharia e são um problema de sumenos para resolver no imediato. Portanto, há aqui, digamos, comparações que às vezes é preciso fazer para termos a noção que o problema não é só um problema do Estado Social, é um problema muito mais amplo do que o Estado Social ou do que o Estado da Administração Central. Rogério Fernandes Ferreira, Mariana Abrantes de Sousa, Paulo Pinto, Mário Caldeira Dias, muito obrigada pela vossa presença neste Conselho Consultivo e pelos vossos esclarecimentos. O Conselho Consultivo está de regresso na segunda-feira.